Agradeço muito o convite e a confiança também em ministrar essa aula, saindo um pouco do foco de intestino. A gente sabe que o microbioma intestinal influencia o organismo como um todo, e nesse sentido, falar sobre SOP vai reforçar ainda mais, né, como que o microbioma consegue ser tão amplo e influenciar o tratamento, como a SOP, que é uma síndrome que tem inúmeras repercussões metabólicas, emocionais e tudo mais. Eu vou abrir aqui, só confirma para mim se está tudo certo. Sim, está apresentando já. Ótimo, então tá bom. Então, o tema da minha palestra é modulação da microbiota intestinal no tratamento de SOP. A Michelle já me apresentou, então eu tenho toda a minha carreira como nutricionista formada primeiro na parte científica e agora entro também na parte clínica para fazer essa conexão entre a nossa teoria e o que a gente já tem de opções para colocar na prática clínica, né? Então, é ótimo que eu consiga também entrar em contato com profissionais como vocês para explicar um pouco mais de como que a gente consegue abordar isso na nossa prática clínica. Quando eu falo de SOP, eu estou falando de uma doença endócrina extremamente prevalente na população. Então, a gente tem dados de que 8 a 20% das mulheres em idade reprodutiva tenham o diagnóstico de SOP. Isso, ali na sua idade de 20 a 30 anos, tem o início do diagnóstico. Isso como estimativa do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Para eu determinar a avaliação de SOP, o diagnóstico de SOP, eu tenho vários critérios. Um dos mais comuns é o critério diagnóstico de Rotterdam, em que eu preciso ter duas dessas condições presentes na minha paciente. Então, eu tenho uma menstruação irregular, anovulação ou oligoanovulação crônica. Posso ter também um hiperandrogenismo clínico ou bioquímico, alterações de exames bioquímicos, mostrando, então, aumento de hormônios masculinos. E posso também ter uma morfologia ovariana policística ultrassom. Então, agora, de acordo com esse critério, eu vejo que eu não preciso necessariamente ter no ultrassom a imagem, a morfologia do ovário com policistos. Eu posso ter simplesmente um hiperandrogenismo e uma menstruação irregular para ter o diagnóstico de SOP. Geralmente, a SOP é diagnosticada quando se desenvolvem sinais e sintomas relacionados com o excesso de androgênios e a disfunção ovariana. Então, pode ser que essa mulher ainda leve um tempo para ter o seu diagnóstico feito e tendo todas as repercussões metabólicas, estéticas que a SOP pode trazer. O que a gente tem que lembrar é que a SOP, ela vai sendo desenvolvida ao longo da vida e diversos fatores vão influenciando na sua formação, no seu desenvolvimento, né? Então, a gente tem na SOP presente em 75% das mulheres a disfunção ovulatória, que pode ser explicada pelo hiperandrogenismo muito característico dessa síndrome. Eu tenho um ciclo menstrual irregular e que isso a longo prazo, quando não tratado e associado com outros fatores de risco, também posso ter maior risco de infertilidade. A disfunção hormonal é muito comum na mulher com SOP, isso porque eu tenho um aumento dos níveis séricos de andrógenos, como testosterona, eu posso ter aumento de testosterona livre, índice de andrógenos livres. Então, existem vários marcadores bioquímicos que conseguem direcionar se essa mulher está com um excesso de andrógenos na sua circulação. Essa disfunção pode atingir de 60% a 100% das mulheres com SOP, sendo que eu posso ter tanto os sintomas físicos, né? Então, eu posso ter, por exemplo, o excesso de pelos na face, nas costas, o que não é comum na mulher, e isso
sendo uma manifestação clínica, ou posso ter também uma manifestação bioquímica que ainda não repercutiu esteticamente. Então, o hirsutismo, que é o crescimento de pelos na face, nas costas da mulher, acne também costuma ser comum nessa disfunção, e alopécia, tá? Então, quando a gente faz uma anamnese, ou mesmo, né, olha para essa mulher no primeiro dia de consulta e percebe um aumento de crescimento de pelos na face, ela reclamando de excesso de peso, reclamando de uma irritabilidade, de muita acne, a gente já tem que desconfiar, né, com esses sinais e sintomas que ela traz, de uma possível síndrome de ovários policísticos. Se os outros sintomas que eu vou comentar com vocês também forem presentes, é interessante um encaminhamento para que um médico, um ginecologista, um endócrino faça uma investigação mais aprofundada sobre isso. Na SOP, eu posso ter também uma repercussão metabólica muito comum, que é a resistência à insulina. 50% a 70% das mulheres desenvolvem, e a gente sabe que a resistência à insulina, ela pode ser fator de risco para outras condições clínicas, como diabetes, como obesidade, síndrome metabólica, e eu já vou comentar mais sobre isso mais para frente na apresentação. Como outra disfunção metabólica, nós temos a dislipidemia, que é desenvolvida por 70% das mulheres, com principalmente o aumento do LDL colesterol, HDL e triglicerídeos. É comum que essa mulher com SOP, de acordo com os estudos mais recentes, tenha uma deficiência de vitamina D. Então, a vitamina D, ela vai ser consumida até pela própria inflamação do organismo, fazendo com que a sua disponibilidade na corrente sanguínea seja baixa. Então, é também importante em uma mulher com SOP avaliar a concentração de vitamina D no seu sangue. Como disfunções metabólicas, não posso deixar de comentar da inflamação crônica e do estresse oxidativo. Então, são vários setores da mulher, né, várias áreas da sua saúde que são influenciadas pela SOP. E, por fim, a disfunção emocional. Fatores como ansiedade e depressão levam a essa mulher com SOP ter um maior risco, né, por conta da doença, fatores estéticos, principalmente pelo hiperandrogenismo, pela acne, pelo crescimento de pelos na face, e a disfunção emocional relacionada com maior risco de infertilidade. A gente sabe que a SOP é a causa mais comum de infertilidade na mulher. Então, esses fatores também influenciam o seu tratamento, a evolução da doença. Então, quando a paciente tem como base a SOP, ela aumenta o risco de desenvolver outras doenças se a SOP não é bem tratada, né? Não é completamente tratada. Então, a mulher, ela tem um maior risco de obesidade, de diabetes tipo 2, endometriose, câncer de ovário e endométrio, e infertilidade. Isso porque 3 pilares estão como base da SOP, que é a resistência à insulina. Eu tenho uma inflamação crônica que também influencia na regulação do metabolismo hormonal, prejudica essa regulação quando eu tenho uma inflamação crônica, e o estresse oxidativo também influencia negativamente nisso. Então, a mulher, ela tem repercussões metabólicas que podem, a longo prazo, evoluir nessas doenças também. Esse estudo de 2022 eu achei bem interessante porque ele trouxe para a gente 4 pilares de risco para desenvolvimento da SOP. Então, a gente pode ter a desregulação hormonal pela exposição ambiental e pela exposição com toxinas. Então, a gente fala muito sobre disruptores endócrinos, como a poluição, consumo de agrotóxico, se a mulher fuma, se ela ingere bebida alcoólica, se ela usa muitos produtos com plástico. Já tem muitos estudos falando que esses fatores levam a uma desregulação hormonal. Eu tenho fatores genéticos, sim, que influenciam no desenvolvimento da SOP, mas o que eu quero trazer para vocês é que o fator genético, ele é um entre outros muitos
fatores ambientais. Então, mesmo que essa mulher tenha um fator de risco genético, isso não é determinante para que ela desenvolva a SOP. Então, é como se diz, né, na nutrigenética, eu tenho um interruptor, aquele interruptor sempre vai estar ali, mas essa questão de ligar essa chavinha vai fazer, tem relação com os fatores ambientais, de acionar esse gatilho tem relações com fatores ambientais. A desbiose intestinal também foi dita como um dos fatores para levar a um desequilíbrio hormonal, a um hiperandrogenismo e resistência à insulina. A gente vai entender o porquê, como é esse mecanismo. E, claro, fatores de estilo de vida, como uma dieta rica em carboidratos, em açúcar simples, uma dieta com baixo consumo de fibras, uma dieta que tenha um alto consumo de gordura saturada, leva a uma resistência à insulina e pode levar ao desenvolvimento da SOP a longo prazo. Mesma coisa de sedentarismo, isso também aumenta o risco dessas desregulações que a gente vê aqui. E aí a SOP, então, é o resultado de todos esses fatores associados, levando a características clínicas, reprodutivas e metabólicas, né, com o passar do tempo. Aqui mostra para gente que as desordens que acontecem na mulher com SOP, elas são interrelacionadas. Então, eu posso ter uma desordem hormonal acontecendo com o aumento de andrógenos, e isso pode levar a uma resistência à insulina e alteração de vários fatores metabólicos, como redução de vitamina D, um aumento da fome. Eu posso ter também uma vontade maior de comer doces, de comer carboidrato, levando a uma resistência à insulina. Esse aumento de insulina, ele também vai promover alterações metabólicas, não só hormonais, mas também de aumento da inflamação, aumento da deposição de gordura no fígado e retroalimentando a resistência à insulina. Além disso, a alteração metabólica e a resistência à insulina predispõe essa mulher a ganhar mais peso. Então, eu vou tendo uma alteração cíclica de todos esses hormônios metabólicos que levam a mulher a ter um tratamento muito que exige muito esforço para realmente colocar essa mulher nos eixos de novo. Eu preciso trabalhar todo esse conjunto para que a mulher tenha uma melhor resposta no seu tratamento. E onde que está a microbiota intestinal em meio a tudo isso? A gente sabe que o envolvimento da microbiota, ele ultrapassa as barreiras do intestino. Então, a microbiota, ela pode estar relacionada com o metabolismo hormonal, e se eu tenho uma desbiose, eu tenho uma desordem hormonal também. Microbiota está relacionada com resistência à insulina e, consequentemente, com alterações de aumento da glicemia, aumento de peso, aumento do estoque de gordura e aumento também da inflamação. Ou seja, se eu trato esse pilar aqui do meio, eu tenho uma melhora em outros parâmetros também. Então, por exemplo, a gente tem no tratamento da SOP várias formas de direcionar as nossas estratégias. Eu posso ter o direcionamento de um ginecologista para tomar anticoncepcional e regular esses hormônios. Eu posso ter a indicação de um endócrino para tratamento da SOP com metformina, que é um medicamento muito comum para resistência à insulina na mulher com SOP. Também, com a orientação nutricional, eu melhoro a resistência à insulina e as alterações de colesterol, de glicemia, e também controlo a adiposidade. Mas se eu não tratar o intestino e tratar só um desses pilares, muito provavelmente essa mulher com SOP não vai ter uma resposta tão benéfica, tão assertiva quanto a gente espera. Então, modular a microbiota intestinal traz para a gente uma oportunidade de tratar essa mulher mais globalmente. Os estudos em relação à desbiose, SOP, são recentes. E aqui eu trouxe para vocês 4 hipóteses que podem, então, relacionar a desbiose com o desenvolvimento da SOP.
A gente sabe que a alteração da microbiota, de redução da diversidade, aumento de bactérias mais patogênicas, mais inflamatórias, redução de bactérias benéficas, podem levar ao aumento da permeabilidade intestinal. Se eu tenho aumento da permeabilidade, esse intestino não consegue segurar, não consegue filtrar tão bem o que passa do lumen intestinal para dentro da camada epitelial. Então, muito mais coisa passa nesse intestino permeável. Inclusive, algumas partículas de bactérias, como é o caso do LPS. O LPS é uma partícula que fica ali na camada externa de bactérias gram-negativas, e esse LPS, em contato com as nossas células do sistema imunológico, gera uma cascata inflamatória. Então, se eu tenho leaky gut, se eu tenho uma disbiose, eu tenho muito maior risco de ter um excesso de inflamação no intestino, que também é chamado de endotoxemia metabólica. Além disso, quando eu tenho uma disbiose, eu não tenho a produção tão adequada, na quantidade tão certa de ácido graxo de cadeia curta. Isso também, a gente sabe que ácido graxo de cadeia curta controla a inflamação, né? É um dos papéis dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, eu tenho mais um fator que eleva a inflamação no intestino. Tenho também a alteração do metabolismo dessas bactérias ali, como a bioconversão de ácidos biliares e também a síntese de aminoácidos e outras substâncias que podem ser pró-inflamatórias. Com tudo isso, o intestino fica bem mais inflamado. E a gente sabe que a inflamação, ela é diretamente relacionada com a resistência à insulina, a hiperinsulinemia no organismo dessa mulher. Então, a mulher começa com uma inflamação, tem uma resistência à insulina, e em terceiro lugar, essa resistência à insulina, essa insulina sendo mais produzida, ela vai inibir a síntese de alguns transportadores de hormônios, como o SHBG, que fazem, então, a conversão de estrogênio, faz a conversão de testosterona. Então, se eu tenho uma insulina alta, eu posso prejudicar essa conversão de estrogênio, de testosterona, esse equilíbrio hormonal. E aí, isso leva ao hiperandrogenismo. E o hiperandrogenismo, a longo prazo, pode aumentar o crescimento de pelos, pode aumentar a acne, a alopecia. Então, eu preciso tratar aqui, olhando nesse gráfico, disbiose, leaky gut, inflamação, resistência à insulina e essa desregulação hormonal. Olha como é complexo o tratamento da SOP, né? Então, a gente precisa de várias frentes para melhorar esse tratamento. Os estudos que relacionam SOP e microbiota intestinal são bem recentes. Eles, olhando no PubMed, a gente tem estudos a partir de 2017. E o que a maioria deles diz? A mulher com SOP, ela tem uma redução na riqueza e na contagem de espécies ali no intestino, tem uma redução da diversidade dessa microbiota, uma redução de bactérias benéficas, principalmente Lactobacillus e Bifidum e aquelas produtoras de ácido graxo de cadeia curta, e também posso ter aumento daquelas bactérias mais pró-inflamatórias. Com tudo isso, eu aumento o risco de uma hiperpermeabilidade intestinal, leaky gut, endotoxemia e aumento da inflamação. Esse gráfico aqui de um estudo de julho de 2023 mostra a alteração não apenas em microbiota intestinal, mas também podemos ver alterações em microbiota oral e microbiota vaginal. Então, é interessante até, se vocês trabalham com outros exames de microbioma, como oral, como microbioma do vaginal, isso também pode ter uma alteração decorrente da SOP. Então, aqui a gente vê, principalmente em microbiota intestinal, uma redução de bífido, lactobacillus, fecalium bacterium, que produz, né, é um dos maiores produtores de butirato no nosso intestino, e aumento daquelas bactérias que têm uma característica mais pró-inflamatória, como Shigella, Bacteroides, Escherichia. Algo que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é no trato reprodutivo
da mulher, eu tenho um aumento da diversidade dessas bactérias quando eu tenho uma mulher com SOP. E isso, para a microbiota vaginal, não é interessante. Por quê? Na microbiota vaginal, eu preciso ter maior prevalência de lactobacilos. É a bactéria que vai trazer mais funções ali, vai trazer uma regulação do pH do ambiente vaginal, vai trazer uma regulação hormonal, então eu preciso ter mais lactobacilos. E menos das outras bactérias. Se eu tenho menos lactobacilos, eu favoreço, eu disponibilizo espaço para que outras bactérias cresçam. Então, no caso de microbiota vaginal, não é quanto mais diversidade, melhor. Eu preciso ter uma quantidade suficiente de lactobacilos, tá? E microbiota intestinal, sim, eu quero ter mais diversidade, porque aí eu tenho mais bactérias desempenhando funções diferentes ali no intestino. Então, existem várias alterações em microbiotas em diferentes sítios no organismo dessa mulher. Inclusive, se a gente olhar por uma situação que é muito comum no consultório, como a candidíase de repetição e infecção de urina de repetição, podem acontecer numa mulher com SOP justamente porque essa microbiota vaginal está alterada. Então, a gente vai vendo que não tratando uma coisa, isso vai repercutindo em outras também, tá? Bom, além das alterações de micro-organismos, nós temos que pensar também no que esse micro-organismo produz. Qual a resposta, né? Qual que é o metabolismo desse micro-organismo? Então, quando uma mulher com SOP tem uma diminuição de lactobacilos e bifidobacterium na sua microbiota intestinal, eu posso ter uma redução na absorção de nutrientes, uma redução da imunidade. Quando eu tenho aumento, por exemplo, de Escherichia e Shigella, eu posso ter uma alteração também na produção de ácido graxo de cadeia curta. Então, essas alterações de micro-organismos que a gente vê no exame de microbioma intestinal podem estar relacionadas com essa mulher ter uma imunidade mais baixa, ter um intestino mais permeável, um intestino mais sensibilizado, pode ter aumento da inflamação no organismo dessa mulher, porque as bactérias intestinais estão estimulando demais essa inflamação no intestino, e eu tenho também uma redução na produção de substâncias anti-inflamatórias. Então, tudo isso já vai agindo negativamente para que essa mulher com SOP não consiga ter uma estabilidade hormonal, uma estabilidade metabólica, né? Uma regulação, um equilíbrio em todos esses sistemas, por conta de um estímulo de microbiota intestinal. Esse estudo aqui é um dos estudos que relacionou qual é a influência da síndrome dos ovários policísticos na microbiota. E algo que eu quero chamar a atenção de vocês é que os estudos avaliados nessa revisão aqui mostram que o hiperandrogenismo na mulher com SOP, ele pode estar linkado a uma disbiose intestinal. Então, a gente vai entender agora que pode ser que a disbiose na mulher, ela esteja levando a um hiperandrogenismo, contribuindo a um hiperandrogenismo dessa mulher. É claro que a gente sempre tem aquela dúvida, o que é o ovo, o que é a galinha, né? Pode ser que a mulher com SOP, ela tenha alterações metabólicas e na sua alimentação que levem a uma disbiose, mas pode ser também que uma disbiose que ela tenha a longo prazo por outras questões predisponham ela a desenvolver SOP. Algo que é importante da gente comentar quanto à microbiota e metabolismo hormonal é que existem alguns grupos de bactérias no intestino que controlam todo esse pool de estrogênio que a gente tem disponível no organismo da mulher, tá? Então, como que acontece isso? Na produção de estrogênio, a gente tem produção pelos ovários, pelo tecido adiposo. Esse estrogênio, depois que tem todas as suas funções em diferentes órgãos do organismo, esse estrogênio ele vai para o fígado para ser, então, convertido a uma molécula mais fácil de ser excretada. Então, ele passa por esse processo de detoxificação no fígado. E aqui
o que acontece? Esse estrogênio, ele vai, então, através da bile, ser excretado ali no intestino, né, já em caminho de eliminação, só que no intestino, o que acontece? Ele encontra um grupo de bactérias que tem a atividade de uma enzima super importante, que é a enzima beta-glucuronidase. Então, no intestino, o estrogênio que vai através da bile entrar em contato com essas bactérias, vão receber a ação dessas enzimas, e o que essas enzimas fazem? O estrogênio está ali já na sua forma inativa, porque ele ia ser eliminado. Essas bactérias transformam esse estrogênio inativo em estrogênio ativo. Então, eu tenho uma, entre aspas, reciclagem desse estrogênio que seria mandado embora, que seria excretado, fazendo, então, com que o organismo da mulher consiga reaproveitar ainda mais a ação desse estrogênio, tá? Esse grupo de bactérias que existe ali no intestino é chamado de estroboloma. Então, o estroboloma é capaz de regular as concentrações de estrogênio no organismo dessa mulher. Em resumo, o estrogênio e o fitoestrogênio conjugado, eles são desconjugados, eles são modificados pela beta-glucuronidase, que é secretada pela microbiota intestinal. Isso permite que esse hormônio, agora, na sua forma ativa, seja reabsorvido no intestino e levado a outros órgãos através da corrente sanguínea, chegando, por exemplo, no epitélio vaginal. Então, o estrogênio, a gente sabe que no epitélio vaginal, ele tem um papel importante de alimentar lactobacilos, então, por isso que a gente tem que ter uma concentração de estrogênio adequada, porque estrogênio leva, né, uma disponibilidade de glicogênio, e isso aumenta lactobacilos. Estrogênio no trato reprodutivo feminino também aumenta a espessura epitelial, reduz pH, aumenta a secreção de muco. Então, se essa mulher, por exemplo, ela tem muita infecção de repetição, como que será que está a sua disponibilidade de estrogênio? Primeira coisa. Como que está a microbiota intestinal dessa mulher, porque se eu não tenho essas bactérias que secretam beta-glucuronidase, eu não tenho esse reaproveitamento de estrogênio. E isso faz com que esse pool de estrogênio no organismo da mulher fique mais reduzido. Então, eu preciso ter em mente todos esses fatores que levam essa mulher a aumentar, por exemplo, seu risco de infecção de urina de repetição. Pode ser por conta de uma deficiência dessas bactérias, desse estroboloma, no intestino, né? Então, o estrogênio reaproveitado, ele vai ter as suas funções, como eu comentei com vocês, ali nos ovários, no epitélio vaginal também. Esse estudo aqui foi um estudo bem interessante que avaliou a atividade dessa beta-glucuronidase que veio da microbiota intestinal em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. O que eles viram? Aqui nessa tabela, então, a gente tem os parâmetros avaliados, o grupo controle, mulher sem SOP e mulher com SOP. O que a gente viu? A mulher com SOP, ela tem menor não, aqui está não significativo. Então, ela tem maior relação entre LH e FSH, ela tem um nível de testosterona mais aumentado do que a mulher sem SOP, aqui está quase mais que o dobro, né? Em relação ao estrogênio, ela tem menos estrogênio, né, na sua corrente sanguínea. Tem um aumento do hirsutismo, a presença ali do crescimento de pelos na região da face, peito, costas, e o que eu quero chamar a atenção de vocês com uma mulher com SOP, ela pode ter uma alteração na atividade dessas enzimas. A gente consegue ver mais aqui. Então, a mulher com SOP, a segunda coluna aqui, eu tenho um aumento da atividade dessa beta-glucuronidase no intestino dessa mulher, talvez como uma tentativa para produzir mais estrogênio ali naquele ambiente, para ser reabsorvido e reciclado, reaproveitado. Então, a atividade
que a gente já vê uma diferença na atividade de enzimas bacterianas na mulher com SOP, como uma tentativa de melhorar essa resposta metabólica e também hormonal dessa mulher. Além disso, eles viram nesse estudo que a concentração de estradiol estava positivamente associada a essa enzima microbiana, ou seja, quanto mais atividade dessa enzima, maior a concentração de estradiol no sangue dessa mulher. Então, se eu tenho uma alteração metabólica, uma alteração hormonal, que eu precise aumentar estradiol, uma das estratégias, olhando isso daqui, talvez fosse aumentar a atividade dessas bactérias, para que eu aumente, então, regule o metabolismo hormonal. Então, o que acontece? Uma disbiose, ela acaba alterando a proporção de bactérias que produzem beta-glucuronidase e, consequentemente, se eu altero a quantidade dessas bactérias, eu altero também os níveis de estrogênio circulante, a depender da composição de bactérias intestinais. Então, quando eu tenho um aumento dessas bactérias, eu posso ter aumento de estradiol, de estrogênio, e a elevação de estrogênio aí pode levar a algumas condições de saúde, como infertilidade, hiperplasia endometrial, endometriose e câncer de mama. Isso aqui quando os níveis de estrogênio estão acima do que deveria, tá? Então, não é quanto mais melhor, precisa realmente desse equilíbrio, e a gente vê que a microbiota tem um papel importante de manter esse equilíbrio de estrogênio no organismo. Bom, aqui eu vou comentar com vocês, já abro que é o meu caso clínico, então eu fiz o exame de microbiota intestinal, eu tive diagnóstico de SOP em maio de 2023, como histórico prévio, eu tenho tireoidite Hashimoto, fiz tireoidectomia parcial por conta de um câncer de tireoide, e eu comecei a perceber alguns sinais e sintomas que não eram comuns para mim. Então, aumento de gordura corporal, aumento de peso nos últimos 2 anos, a presença de hirsutismo, e aí, por conta de uma desregulação hormonal, eu comecei a utilizar o anticoncepcional como recomendação do meu ginecologista. Eu quero mostrar para vocês os meus exames bioquímicos, que não são dignos de orgulho, que tem muita característica de SOP, tá? Então, olha só, o primeiro exame que eu fiz, que eu bati o olho e falei, isso aqui não tá normal, foi insulina. Minha insulina, ela, 16, claro, tá acima do intervalo de referência, mas ela tá, mesmo que tivesse, assim, no limite superior, ainda assim, a gente não consideraria algo como normal, porque a gente quer estar ali no meio dessa faixa. Então, insulina de 16 é muito alta. Apesar disso, eu tenho uma glicose, uma glicada normais, tá? Quando a gente faz o cálculo de HOME-R, que utiliza a glicose e a insulina, HOME-R está alto, e isso é marcador de resistência à insulina, então aqui eu consigo ver sim que eu tenho uma resistência à insulina. Meus marcadores lipídicos, eles foram aumentando gradativamente até que ultrapassou os valores de referência, então, colesterol total está alto, principalmente pelo aumento de LDL colesterol. E triglicéridos também foi aumentando. Então, aqui eu já vejo o quadro de resistência à insulina, um quadro de hipercolesterolemia por conta de LDL colesterol mais alto e também o aumento de triglicéridos. Os meus hormônios tiroidianos, eu faço reposição, então eles estão sempre, deram, né, durante todo esse período, deram sempre normais, tá? Vitamina D, lembra que a gente falou que paciente com SOP tem um maior risco de desenvolvimento de vitamina D? Então, a gente vê aqui que ela está acima do intervalo de referência, mas, assim, muito, muito baixa, né? Quando a gente fala de valores ideais, muito baixa. Isso mesmo fazendo reposição de vitamina D. Isso significa que uma pessoa que tenha maior risco de deficiência, eu preciso suplementar uma quantidade um pouco maior do que seria uma dose de manutenção, tá?
Vitamina B12, marcadores de ferro, magnésio, ácido fólico, todos normais. E olha só como que está meu perfil hormonal, principalmente para testosterona. Limite superior, né, para testosterona livre, que é a biodisponível, é nessa que a gente tem que se concentrar mais. Testosterona total está normal e SHBG está 18. SHBG que faz esse transporte, né, de hormônios no nosso organismo, ele está baixo. Então, aqui a gente vê um quadro clássico de SOP quanto a exames bioquímicos, além daqueles fatores clínicos que eu mostrei para vocês. E como que está meu exame de microbioma? Eu fiquei realmente bem curiosa, porque com esse histórico de aumento de inflamação, de resistência à insulina, eu imaginava que desse alguma alteração. Então, eu fiz esse exame aqui eu acho que foi setembro desse ano. Mais ou menos na metade desse ano. Então, o que eu tenho? Em relação à proporção de Firmicutes e bacteroidetes, a proporção está dentro do valor de referência e a somatória também. Quanto à proteobactéria, que é aquele filo que tem muitas bactérias pró-inflamatórias, está adequado. Isso aqui já foi um alívio, que eu não tenho o aumento de proteobactéria. Mas aí, já dando um spoiler, eu não tenho o filo inteiro aumentado, mas uma das bactérias que é pertencente a próteo, que é a Bilophila waxordia, está aumentada, tá? Então, apesar de, em geral, próteo não está muito aumentada, quando eu olho uma única bactéria, aí sim ela tem a sua abundância mais aumentada. Quanto à diversidade, está adequada, poderia estar melhor, mas ela está dentro do intervalo de referência. E aí a gente vai ver aqui as 5 mais abundantes bactérias da minha microbiota, começando por Bacteroides vulgatus. As meninas da Probiome, responsáveis pela Probiome, mandaram para a gente alguns artigos científicos e o último deles foi relacionado a Bacteroides vulgatus, que é uma bactéria muito comum de ser aumentada em SOP. Isso no meu exame, eu vi. Nos estudos científicos, uma outra paciente com SOP, eu também vi aumento de Bacteroides vulgatus. O que ela faz, né? Bacteroides vulgatus, ela pode ser considerada uma patógena oportunista, que tem a capacidade de se ligar, invadir as células do epitélio intestinal e produzir citocinas pró-inflamatórias. Então, eu ter um aumento de Bacteroides vulgatus pode sim levar um aumento da inflamação no meu intestino. Aqui ela está aumentada, né? Ela está ligeiramente aumentada, mas se eu não cuido disso daqui, pode ser que a Bacteroides vulgatus aumente ainda mais. Blautia. Eu tenho aumento de Blautia, teoricamente isso não seria tão ruim, porque ela tem uma capacidade anti-inflamatória de produção de ácido graxo de cadeia curta, mas, assim como todas as outras bactérias que produzem ácido graxo de cadeia curta, se eu produzo esse metabólito, eu produzo hidrogênio também. E pessoas que são mais sensíveis do ponto de vista intestinal, se eu aumento demais essas bactérias muito fermentadoras, aumento a produção de gases, isso causa estufamento, isso pode causar diarreia, então não é tão legal de ficar com isso aqui aumentado, apesar de ser uma produtora de ácido graxo de cadeia curta. Além disso, eu tenho aqui limite superior de bacteroides uniformes, limite superior de bacteroides stercoris. Então, eu tenho 3 tipos de bacteroides aumentados na minha microbiota. E, por fim, eu tenho o Fecaliobacterium prausnitzii adequada. Ela é uma produtora de butirato, que tem uma ação anti-inflamatória, tá? Então, na quantidade adequada. Sobre bacteroides vulgatus, a gente tem um estudo que foi um estudo em animal, mas que recebeu a microbiota de mulheres com SOP, e a gente viu que o aumento de Bacteroides vulgatus levou a esse animal com uma microbiota vinda de uma mulher com SOP a ter mais disfunções ovarianas, a ter uma resistência à insulina, a um metabolismo alterado de ácido biliar, uma redução na produção de IL-22, que é anti-inflamatória, e também um maior risco de infertilidade. Então, cuidar e controlar a quantidade de bacteroides vulgatus nessa mulher com SOP pode melhorar a sua resposta ao tratamento.
Então, além disso, a gente vê naquele perfil inflamatório, né, a proporção entre bactérias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias foi praticamente a mesma, né, um pouco mais de anti-inflamatórias, só que essas pró-inflamatórias podiam estar menores. O que levou ao aumento dessa taxa de pró-inflamatórias? Principalmente aumento de bacteroides vulgatus e Bilophila auassordia. Então, eu estava aqui uma quantidade não tão alta, assim, de Bilophila, mas que poderia ser suficiente para retroalimentar essa inflamação intestinal, levando, então, a uma redução do IL-22, como a gente viu no estudo anterior, aumento de LPS sérico, aumentando a inflamação intestinal e sistêmica e podendo causar uma resistência à insulina e um hiperandrogenismo, que contribui, então, para serem características da SOP, tá? Então, eu preciso realmente cuidar dessa microbiota para que eu tenha uma melhor resposta à insulina e a metabolismo hormonal. Quanto às marcadoras de saúde, o que a gente vê? Todas estão presentes, algumas em quantidade bem baixa. Então, falei de fecálium, Eubacterium rectali e Roseburia, a gente sabe que produz ácido graxo de cadeia curta, tem uma relação direta com a integridade da barreira intestinal, e elas estão presentes, mas Roseburia está numa quantidade pequena, né? É melhor ficar assim na metade desse intervalo. Bifidobacterium quase zerada e Akkermansia mucinifila também quase zerada. Se a gente olhar, né, naquele guia de estratégias nutricionais, a gente consegue elencar nutrientes e alimentos que possam favorecer o aumento dessas bactérias aqui. E aí eu vou colocando aqui para vocês, mas vou mostrar na prática o que seria isso. Para Fecalium bacterium prausnitis, se eu colocar uma dieta com baixa gordura animal, vai ser interessante para aumento dessa bactéria. Infusão de chá verde, uvas passas secas, vitamina D. Para aumento de Eubacterium rectali, eu tenho amido resistente, também chá verde, grãos de cevada integral. Para Roseburia, amido resistente, ômega 3 e outros ácidos graxos insaturados. Psyllium e, mais uma vez, chá verde, probióticos para aumento de bifidobactério, esse talvez seja a bactéria mais fácil de aumentar, porque eu tenho probiótico, eu tenho suplemento para isso. Goma guar parcialmente hidrolisada, vitamina D, suco de laranja, inulina e ômega 3, e para aumento de Akkermansia, a gente pode aumentar vitamina D, dar suplementos com pró-antocianidinas, capsaicina, cranberry, com inulina ou com suplementação de butirato também. Nesse caso, vou até adiantar, suplementação de butirato eu não coloquei para mim, porque como eu tenho Fecalibacter e outras bactérias produtoras de butirato, até que numa quantidade razoável, eu escolheria dar prioridade para outros suplementos que eu sei que trariam outros benefícios. Por exemplo, a vitamina D, que eu sei que a minha estava baixa, eu posso aproveitar para suplementar numa dose maior para aumentar o status dela no meu organismo e também aumentar fecálio, eu aumento bifidobactério, então eu posso utilizar o mesmo nutriente para várias finalidades. Bom, para tratamento da SOP, já entrando nas estratégias de modulação, eu coloquei aqui entre aspas, checklist do que é muito comentado nos estudos científicos. Então, para a SOP, uma dieta com baixo índice glicêmico, menor quantidade de carboidratos, é melhor, porque aí eu também melhoro a resistência à insulina, tá? Aqui eu coloquei como ponto de interrogação a dieta cetogênica, porque a gente sabe que, tratando SOP, a dieta cetogênica ela vem sendo realmente muito testada, mas quando eu falo de microbiota intestinal, uma dieta cetogênica, ela tem uma grande quantidade, ou na maioria das vezes, tem uma grande quantidade de gordura e proteína animal. Para a microbiota, a gente já vê que um padrão alimentar com aumento de gordura e aumento de proteína animal
prejudica essa composição da microbiota. Eu favoreço espécies que gostam de proteína e são tolerantes à bile, por exemplo, e aí eu favoreço essas bactérias que geralmente são bactérias mais pró-inflamatórias e os seus metabólitos também são pró-inflamatórios. Se eu tenho uma doença de base que é a SOP e eu coloco mais bactérias que produzem inflamação, isso para mim não seria interessante. Então, por isso que eu coloquei um ponto de interrogação. Para a SOP, pode ser que ajude no caso de redução da insulina, mas para o tratamento como um todo, para a modulação da microbiota, talvez não fosse tão interessante assim. Ativos e nutrientes para resistência à insulina, a gente tem vários. A gente tem cromo, a gente tem berberina, a gente tem zinco, mio-inositol também é bastante utilizado no tratamento da SOP. Nutrientes anti-inflamatórios e antioxidantes também são essenciais por conta dessa inflamação crônica. A atividade física para melhorar a resistência à insulina, para melhorar a composição dessa microbiota, melhorar estresse, ansiedade, depressão também, que é um fator que influencia na SOP, e uso de pré e probióticos, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Evitar alto consumo de carboidratos refinados e com alto teor de açúcar, evitar o alto consumo de carne vermelha e também de gordura saturada, principalmente pelo risco aumentado de dislipidemia, que no meu caso está presente. Bom, como eu coloco tudo isso em prática, né? A gente tem que lembrar que a dieta, apesar de ter falado tanto de suplementos no slide anterior, a dieta é realmente a base para uma modulação da microbiota intestinal. Eu preciso ter uma matriz alimentar, uma matriz dessa dieta sendo rica em carboidratos com baixo índice glicêmico, proteínas magras, vegetais e frutos frescos, principalmente aqueles com casca, com bagaço, né, para controle da resposta glicêmica, utilizar proteínas vegetais e reduzir as proteínas animais, principalmente carne vermelha, aumentar a gordura boa, como azeite de oliva, o ômega 3, as oleaginosas. Nesse caso, por conta do meu perfil de microbiota, a infusão dos chá verde seria muito benéfica, né, para várias bactérias. E também utilizar temperos e especiarias com potencial anti-inflamatório e antioxidante. Então, eu coloquei aqui em vermelho o que daria para a gente colocar com as recomendações que a gente viu anteriormente para a microbiota num cardápio. Então, dá para a gente fazer essa combinação primeiramente de dieta e depois a gente vai falar de suplementos. Então, para o meu caso, eu vi que eu precisava aumentar algumas bactérias que são produtoras de ácido graxo de cadeia curta. E conversando até com as meninas, né, responsáveis pelo probiome, elas me deram um insight bem interessante que eu não tinha pensado anteriormente. Há diferentes tipos de fibras prebióticas podem estimular diferentes tipos de bactérias. Então, se eu dou um único tipo de fibra, pode ser que aquela bactéria que se beneficie disso cresça e as outras não sejam tão estimuladas. Então, se eu faço um módulo de fibras com vários tipos ou vá revezando essas fibras ao longo do tempo, isso seria interessante também para melhorar a quantidade de bactérias que são sacarolíticas, né, que utilizam as fibras para o seu metabolismo. Ômega 3 com uma maior quantidade de EPA por ser anti-inflamatório, por estimular o crescimento daquelas bactérias, né, que estavam mais reduzidas, vitamina D, uma combinação de proantocianidina, transresveratrol, curcumina, né, padronizada, poderia auxiliar também no aumento de aquermância e, no meu caso, redução da inflamação. A gente sabe que para aumento da aquermância, a gente tem a possibilidade também de entrar com biomumps ou com probiótico de aquermância mucinífila, que agora está disponível, mas do ponto de vista de escolha quanto a valores, talvez nesse primeiro momento utilizar estratégias como prebióticos, né,
e depois entrar com probióticos, para não entrar com tudo isso de uma vez, né? Quando a gente recomenda essas coisas para os pacientes, a gente tem que pensar também no custo que ele vai precisar investir também na suplementação, então não é tudo de uma vez, a gente pode ir entrando ao longo do tempo e vendo como que o paciente vem se sentindo. Em termos de tratamento com o SOP, o milinositol é um dos suplementos mais estudados para resistência à insulina, para controle de colesterol, para melhora também da inflamação, e a berberina. A berberina tem um outro plus, né? Ela, além de ajudar na SOP, no metabolismo, até na evolução da SOP, ela já vem sendo estudada também como um potencial prebiótico para aumento de aquermância. São poucos estudos em vivo, estudos in vitro, mas eu quis trazer para vocês como uma possibilidade de um ativo ter várias funções, né, como a gente viu anteriormente. Então, a gente viu nesse estudo aqui que a administração oral de berberina aumentou significativamente a transcrição de genes produtores de mucina e secreção de mucina no colo, melhorando, então, barreira intestinal. Berberina aumentou a produção de poliaminas nas fezes, que são conhecidas por estimular a proliferação e diferenciação de células caliciformes, né, contribuindo também para uma das funções da quermância mucinífera. Então, mais uma estratégia interessante que a gente pode tentar. Quanto a outros suplementos, outros tipos de dieta, eu recomendo muito esse artigo que foi publicado em 2021, e ele faz uma revisão com base nos sintomas associados da SOP. Então, por exemplo, se você tem uma mulher que chega no seu consultório e reclama muito de crescimento de pelos, a gente tem aqui alguns estudos que mostram as intervenções nutricionais que melhoraram esse parâmetro, como uma dieta com uma ingestão reduzida de calorias, suplementação de inositol, vitamina D, e a gente tem inclusive uma coluna para fitoterápicos, se vocês puderem prescrever ou mesmo dar no formato de chá. É uma tabela bem grande, mas eu quis trazer para vocês com uma sugestão de leituras, e aí tem vários outros sintomas associados. Esse mesmo estudo, ele coloca outros ativos com direcionamento para a SOP quanto a os sintomas primários, sintomas secundários da SOP. Então, aqui a gente vê em roxo o que a paciente com SOP pode apresentar: ansiedade, depressão, aumento da homocisteína, o hiperandrogenismo, o estresse oxidativo. E em verde, os nutrientes que já foram estudados e que já tiveram efeitos positivos para aumento, ou para melhora dessas repercussões primárias da SOP, tá? Então, é bem interessante porque se vocês quiserem ir selecionando o que é de mais prioridade para sua paciente, você pode olhar o que ela tem, né? O que chama mais atenção no tratamento dela. E aí vai elencando, porque são tantas as alterações metabólicas que, para dar tudo de uma vez, o paciente nem volta mais, né? Porque acaba ficando caro, ele, né, se desestimula, pode se desestimular. Então, a gente consegue indo com prioridades com base nas queixas e nos sintomas da paciente. Uma outra estratégia aqui que a gente pode pensar em termos de manipulação é o Crocus sativus. Crocus sativus vem dessa planta aqui, e em estudos em camundongos a gente vê uma regulação dos níveis de LH, FSH e de hormônios esteroides, e também uma redução de genes, uma redução da expressão de genes pró-inflamatórios. Então, é um ativo que vem sendo muito, muito falado na manipulação e que pode também ser interessante para o tratamento da SOP. Como probiótico terapia,
aqui a gente tem várias possibilidades, como vocês sabem, não há padronização para probióticos em doenças, isso acaba sendo muito mais difícil de transcrever isso para a nossa prática clínica, mas eu quis trazer para vocês 3 exemplos de suplementação de probióticos com resultados significativos em hormônios, em parâmetros metabólicos na SOP. Então, nessa primeira linha, eu tenho aqui a suplementação de Lactobacillus acidófilos, o casei e Bifidobacterium bífido, por um período de 12 semanas, que, pelo que eu vi nos estudos, é um período padrão que entre aspas, eles usam, então 12 semanas seria um período interessante para ver resultados, e eu tive aqui uma melhora nos parâmetros de testosterona, uma redução, aumento de SHBG, aumento de ideia, redução de proteína C reativa, redução de óxido nítrico e também redução de estresse oxidativo, né? Então, seria interessante também, por conta desses resultados, o uso do probiótico. Para essa combinação que tem mais bactérias aqui, o total é de 25 bi, combinação de algumas cepas de lactobacillus, bifidum, streptococcus e também um pouquinho de inulina, 0,8 gramas de inulina, é bem pouco. Observou-se uma melhora de LDL, melhora de HDL, pressão arterial, peso corporal e IMC, e aqui a gente vê também, nesse último estudo, melhora dos parâmetros inflamatórios, com aumento de L10, que é anti-inflamatório, e redução de L6, que é pró-inflamatória, com a suplementação desses 4 tipos de cepa de lactobacilos por 12 semanas. Um estudo que eu não comentei anteriormente, mas que também trouxe resultados interessantes para hormônio, para estresse oxidativo e inflamação, foi a combinação aqui de 6 bi de Lactobacillus acidófilos, casei e Bifidobacterium bifidum, com 0,8 gramas de inulina durante 12 semanas. O que a gente viu aqui como resultados significativos, um aumento de SHBG no grupo simbiótico, aumento também, deixa eu ver aqui, redução de proteína C reativa, redução de óxido nítrico, aumento da capacidade antioxidante e redução do MDA, que é um marcador de estresse oxidativo que a gente tem. Então, com a suplementação de simbióticos, aqui a gente nem está falando e observando a modulação da microbiota, mas com certeza teria modulado, né, teria beneficiado com os probióticos, e a gente vê uma melhora em parâmetros hormonais, de estresse oxidativo e de inflamação. No meu caso, eu escolhi algumas cepas de lactobacilos e de bifidum para aumento daquela diversidade que, assim, não estava ótima, né? Para ficar ótima, a gente poderia aumentar de 6 a 8 cepas para aumento dessa diversidade. Como a desbiose que eu observei, ela não era tão intensa, então até 20 bi, imagino que seja uma quantidade adequada para a melhora daquele quadro, e como a gente viu nos estudos, 12 semanas de duração no mínimo seria interessante para a modulação dessa minha microbiota, tá? Então esse para o laudo que a gente viu nessa aula. Como considerações finais, né, a SOP, ela é um distúrbio metabólico, mas que necessita de tratamentos quanto à disfunção ovulatória, hormônio, disfunção emocional. Então, quem trata a SOP não é um único profissional, não é só o ginecologista, não é só o endócrino, não é só o psiquiatra, não é só o nutricionista, são todos esses que tratam a SOP e para realmente ter um tratamento eficaz. O intestino e a microbiota podem contribuir para a evolução da SOP, sobretudo com o aumento da inflamação, da resistência à insulina, distúrbios metabólicos e ganho de peso. E o tratamento guiado pelo exame de sequenciamento de microbioma eleva as taxas de assertividade e resultados para a paciente, direcionando a prioridade das estratégias nutricionais, porque a gente viu que como afetam vários setores do organismo dessa mulher, vários sistemas,
eu tenho várias possibilidades também. Então, o exame ele acaba direcionando o que é prioridade naquele momento. É reduzir a inflamação? É melhorar a resistência à insulina? É melhorar parâmetros lipídicos? Tudo isso a gente consegue também ir direcionando conforme o exame de microbioma, por conta dessas alterações de bactérias ali no intestino. Bom, eu por último gostaria de convidá-los a conhecer a nossa nova pós-graduação em nutrição clínica aplicada à gastroenterologia, para você que gosta desse tema, quer se especializar, quer ter um certificado que é emitido pela PUC de Goiás. Então o Instituto LG com a PUC de Goiás vão lançar, e eu tenho o prazer de ser a coordenadora dessa pós. Então, se vocês quiserem ter mais informações, essa pós inaugura o ano que vem, mas eu vou deixar aqui um QR Code em que vocês podem se cadastrar para receber mais informações, e já adianto aqui que a BiomeHub sempre é nosso parceiro, né, nos projetos do Instituto, e também, né, a gente está aguardando a resposta, mas a gente vai ter também uma parceria muito interessante para os alunos aqui da pós. Então, espero que vocês tenham interesse, né? Se quiserem mais informações, tá aqui o QR Code que a gente entre em contato. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada à BiomeHub pelo convite para estar aqui, é realmente um prazer,